Salve, salve, meus amados. Eu quero falar com vocês sobre fé. Existia um homem na terra, e esse homem, ele morava num lugar muito esverdeado, um lugar assim quase que inabitável. E ele, de vez em quando, ele andava pelaquela terra toda ali, andava para um lado, andava para o outro, olhava o horizonte, via a distância que tinha aqueles verdes todos da terra. Um belo dia, ele andou e avistou uma árvore formosa assim, bonita. E essa árvore ficava no caminho onde ele fazia um trajeto para chegar a um rio que levava a um outro lugar daquela mata toda, daquela terra toda. Ele colocou aquela árvore, ele achou ela tão interessante que ela estava cheia de florzinhas, e ele achou ela tão interessante, ele pegou e colocou ela como referência. Toda vez que eles voltavam, ele passava pelaquela árvore, admirava ela um pouco e voltava para o seu lado. Quando ele seguia para conhecer mais o lugar onde ele estava, ele tinha aquela árvore como referência. E aquela árvore começou a dar pequenos frutinhos, pequenas bolinhas parecendo frutinhos. E ele não sabia, não conhecia nada daquela árvore, não conhecia nada a respeito daquela árvore. Bom, de tempo, aquela árvore, toda vez que ele passava, foi crescendo. Então, meus amados, aí continuando. Bom, aí esse homem, ele começou a observar que foi nascendo frutos nessa planta, nessa árvore. E foi observando, e nunca tinha visto um fruto igual aquele, ou uma árvore igual aquela. E para aquilo para ele foi inédito. Isso aí é pra gente aprender como que é a nossa fé. E assim, conforme ele ia, aquele fruto foi amadurecendo, e tinha alguns frutos que já estavam amarelos. E ele teve com ele, por experiência de outros frutos, ele achou que aquilo ali era uma fruta. Mas ele nunca tinha visto aquele fruto, nunca tinha visto aquela árvore. Pela primeira vez ele tinha experimentado, visto aquele fruto. Ele pegou e com muito medo na alma, com muito medo no coração, ele foi e deu uma mordida. Ele sentiu um sabor adocicado, doce. E ele pegou, comeu aquela fruta toda. Comeu mais umas 3, chegou na casa dele, levou para casa dele, ofereceu para a família também comeu, meio ressabiado. Mas que fruta é essa? Que fruta é essa que a gente nunca viu? E de onde você achou isso aí? Mas é tão saborosa, mas é tão gostosa. Nossa, eu vou comer mais. E comeram. E no outro dia ele foi lá, pegou mais, comeu. E assim, lá onde ele morava, tinha um pessoal numa vila. E ele foi e falou com uma pessoa. Falou, nossa, cara, eu comi uma fruta assim, assado, tal. E ela era doce e tal. Ele falou, e essa pessoa olhou pra ele e falou assim, aquilo ali era veneno. Aquilo ali vai te fazer um mal danado. Aquilo ali essa fruta aí vai acabar com isso aí, não era fruta nada. Aquilo ali, como onde já se viu, no meio do nada tem uma árvore que tem um fruto assim, aquilo ali é veneno. Você precisa se preocupar porque aquilo ali pode acabar aquela fruta ali pode acabar com a sua vida. E ele ficou meio cismado com aquilo ali. E ficou assim, passou no outro dia perto daquela fruta, elas estavam mais amarelas, ele ficou ressabiado, não pegou e ficou com aquela preocupação na cabeça. E aí passou mais umas 3 vezes e tava um monte de fruta amarela no pé, mas cheia de fruta amarela. E aí ele não aguentou, ele foi lá e pegou mais um pouco, chupou aquela fruta, doce demais, levou mais um pouco pra família. E a família, poxa, mas não falaram que aquela fruta é ruim, não falaram que aquela fruta pode causar problema pra gente, aquele fruto, aquela fruta que você pegou da árvore. Aí ele pegou e falou assim, ficou meio assim. Aí encontrou uma outra pessoa, uma pessoa mais experiente, falou da fruta, comentou. Aí aquela pessoa deu risada, olhou pra cara dele, sorriu, mas gargalhou de tanto rir. E aí pegou e falou assim, aquela fruta que você chupou é uma das frutas mais saborosas que Deus botou na terra. Aquela fruta se chama manga. E aquele pé que você viu ali é o pé de manga. Ele falou, nossa. E aí a partir daí ele pegava tudo que é fruta e foi. Pessoal, eu vou terminar daqui a pouco, porque eu tô pegando meu ônibus aqui, mas vou terminar o meu turno. Bom, meus amados, para concluir, eu tenho a dizer para vocês o seguinte: isso que se chama fé. A fé, ela alimenta a gente e a gente tem que carregar ela acreditando
Tenha fé, creia, ore bastante, reforce a sua intimidade com Deus nesses momentos, para que você possa sair vitorioso, porque assim, muitas pessoas perdem a sua fé diante dos seus propósitos que tem para com Deus, e aí começa a ter outros problemas e começam a complicar aqueles problemas que já estavam. O exemplo dessa fruta foi para poder mostrar para vocês como é a pessoa carregar a sua fé. Ela vai ser abalada, você vai experimentar dela, ela vai ser uma coisa boa, saborosa, e você vai sentir momentos que você vai fraquejar. Mas a fé, uma vez que você percebe, quando Deus fala com você e fala assim, mantenha a sua fé, agora está por minha conta, é aí que está a grande transformação e o que Deus faz nas nossas vidas.